Fala aí, pessoal, estamos juntos aqui em mais uma Plataforma do Reino, muito bom poder estar aqui com você. Hoje eu quero conversar com você um pouco a respeito do nosso predestino. Certamente você já ouviu falar bastante dessa palavra predestinação. Essa palavra ela tem vários significados dependendo do contexto que você se encontre e dependendo da maneira que você a compreende, não é verdade? Em Romanos capítulo 8, versos 28 a 30, nós encontramos a seguinte inscrição dada ao apóstolo Paulo através do Espírito Santo. Diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Muitas vezes essa ideia da predestinação, ela é usada de maneiras que não estão em conformidade com aquilo que as Escrituras nos revelam quanto a essa questão. Veja, por exemplo, para algumas pessoas, talvez influenciados por algumas correntes religiosas, predestinação tem a ver com alguma coisa alguma situação da qual você não tem como se desviar. No Espiritismo, por exemplo, isso é chamado de karma, ok? O karma eu sou predestino, você não tem como escapar daquela realidade, isso é um karma que a pessoa carrega, então é algo que está predestinado para ela. Dentro do conceito, dentro do contexto cristão, muitas e muitas vezes a predestinação é olhada e é entendida dentro de um aspecto que é chamado na teologia de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Então, em muitos casos, a predestinação é olhada, é vista dentro desse aspecto da doutrina da salvação. E aí, dentro dessa perspectiva, nos é dito e nos é ensinado, então, que uma pessoa é salva porque ela foi predestinada para ser salva. Mas veja, vamos olhar esse texto de Romanos, capítulo 8, o que o texto nos diz. Preste atenção na leitura, eu vou ler novamente apenas o verso 29, ok? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, aí entra no verso 30. O destaque que eu quero fazer para você é que a finalidade, de acordo com o apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Romanos, capítulo 8, relacionado à predestinação, não é a questão da nossa salvação, mas é a questão da nossa identidade com Cristo Jesus. É óbvio que essa identidade com Cristo Jesus, que ele está afirmando aqui, vai acontecer na vida de pessoas que são salvas, mas a palavra predestinação especificamente não diz respeito a você estar predestinado para ser salvo, mas diz respeito a você estar predestinado para ser a imagem de Jesus. Ou seja, cada pessoa que é alcançada pelo poder do Evangelho, então, ela é uma pessoa que tem um destino determinado, um pré-destino determinado. Seu destino determinado, seu pré-hífen destino, ou seja, a sua pré-hífen destinação, pré-hífen destinação é que essa pessoa que está se afirmando ser salva, afirmando crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela foi separada por Deus, ou o propósito de Deus para com ela é que ela seja como Jesus é. Então, nós podemos dizer que cada pessoa que crê no Evangelho, cada pessoa que acredita em Jesus, cada pessoa que diz ser um discípulo de Jesus, então essa pessoa precisa entender que ela foi predestinada por Deus para ser a imagem de Jesus Cristo. Essa é a sua identidade. Então, predestinação está relacionado à sua identidade. Ele diz: e os que predestinou, ou seja, aqueles que foram escolhidos por Deus para serem a imagem de Jesus, para terem a imagem de Jesus, esse eles escolheu. Então, é óbvio que a predestinação está ligada ao fato de eu me converter, ou de eu ser salvo, ou de eu me render ao Evangelho. Use a linguagem que você queira usar para isso, mas ela não é atrelada à ideia de que você foi escolhido desde antes da salvação, desde antes da fundação do mundo para ser salvo. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo deixa absolutamente claro: se você é salvo, você foi, na verdade, criado por Deus, escolhido por Deus, planejado por Deus, desde antes da fundação do mundo, para ser a imagem de Jesus Cristo, para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a humanidade perfeita,
ok? Quando Deus cria a humanidade, Ele cria a humanidade à sua imagem e à sua semelhança. E essa imagem criada essa humanidade criada à imagem e semelhança de Deus, ela é expressa para nós, ela é demonstrada para nós na figura da pessoa de Jesus Cristo, do homem Jesus Cristo. Então, eu e você e qualquer outra pessoa que nasça, nós fomos criados para sermos conforme a humanidade que Jesus Cristo tem, a humanidade perfeita dele, a humanidade manifestada nele. Esse é o meu destino, esse é o seu destino, mas isso não pode acontecer através do nosso esforço próprio. Por isso Jesus morre e ressuscita, para que então, através da presença da vida dele, do poder da vida dele em nós, nós possamos ser conduzidos ao nosso pré-destino, aquilo que Deus escolheu para nós sermos, para que nós expressássemos desde o início, desde antes da fundação do mundo. Esse foi o plano de Deus desde o início, desde antes da fundação do mundo, que eu e você, que a humanidade, fosse a expressão de quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é a humanidade perfeita. O que está fora de Jesus, e nós chamamos de humano, na verdade é fake, não é real, não é a verdadeira humanidade, ok? Muitas e muitas vezes nós usamos essa expressão quando nós falhamos, quando nós erramos, ou quando nós nos sentimos limitados por alguma coisa, nós dizemos assim, mas eu sou só um ser humano. Mas essa é a questão, eu sou só um ser humano, é um argumento que não cabe dentro da perspectiva da humanidade real, da humanidade ordinária ou da humanidade que foi estabelecida desde antes da fundação do mundo, tendo seu modelo como Jesus Cristo. Se eu sou um seguidor de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, nós somos seres humanos, como Jesus é ser humano, ok? Ele é o nosso modelo do que é a humanidade, então eu e você somos seres humanos como ele. Então quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, é que nós nos tornamos verdadeiros seres humanos. Fora de Jesus, qualquer pessoa que está fora de Jesus, ela na verdade não é a humanidade do jeito que Deus planejou, ela é uma humanidade defeituosa, ela é uma humanidade que não está na sua plenitude, ela é uma humanidade que não está configurada no molde original, no programa original, no setup original que foi criado por Deus. Então, eu e você e qualquer outro ser humano somos chamados por Deus para que vivamos essa realidade que está predestinada para nós. Sermos a imagem de Jesus, o seu Filho. O que isso significa? Isso significa que quando nós olhamos para Jesus e nós vemos a vida humana de Jesus, nós estamos vendo ali aquilo que é a expressão que a humanidade deveria ser se não tivesse ocorrido a queda. Jesus é um ser humano sem pecado e Jesus vive a sua vida toda sem pecado. Sim, eu sei, talvez você esteja pensando, não, mas ele é Deus. Sim, ele é Deus, ele é 100% Deus, o seu DNA é divino também, mas o seu DNA divino não interfere na realidade da sua humanidade. O seu DNA humano é o DNA de um ser humano perfeito, criado no molde adequado daquilo que a humanidade deveria ser. O escritor aos Hebreus nos diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele havia sofrido. Veja, muitas e muitas vezes nós olhamos para Jesus e por causa dessa realidade de que Jesus é humano, mas Jesus também é Deus, nós achamos que Jesus ele não teve uma vida como eu e você temos, mesmo humano. Na prática nós achamos isso, ok? Na prática é isso que nós achamos quando nós lidamos com Jesus, falamos sobre Jesus. A sensação que eu tenho é essa, que nós achamos que Jesus, ele, apesar de ser um ser humano, nós falamos que ele é um ser humano, ele não tinha as mesmas realidades que nós tínhamos. Você já parou para pensar que Jesus ele precisava ir no banheiro, por exemplo? Isso pode parecer estranho para nós, mas essa é a realidade. Jesus ele foi 100% humano. Tanto foi assim que quando ele foi ensinar certa vez sobre o que entra pela boca do homem não contamina o homem, porque entra e ele diz assim, sai dele. Jesus sabia disso? Não apenas porque Jesus é Deus, mas porque Jesus, como um ser humano, ele também tinha as mesmas necessidades fisiológicas que eu e você temos. Então Jesus, ele é a humanidade que eu e você precisamos ser. Ele é a humanidade que cada ser humano precisa ser. Quando um ser humano se diz ser humano, mas ele não é modelado à imagem de Jesus, então ele não é a humanidade do jeito que Deus planejou para que ela fosse. Você precisa acreditar nisso, você precisa entender isso e você precisa buscar e viver essa realidade. Abra sua Bíblia, leia os evangelhos, estude os evangelhos novamente, olhe para a vida de Jesus, veja como Jesus se comporta, veja como Jesus faz tudo que Jesus faz. Isso inclui inclusive os milagres de Jesus, entendendo que essas realidades são realidades que se expressam através da vida de Jesus, porque ele é
a humanidade criada por Deus para ser aquilo que ela deveria ser. Uma humanidade que está completamente conectada com Deus e por isso a vida e o poder de Deus pode fluir dela. Jesus é essa humanidade que se baseia como modelo para o nosso predestino. Se o Evangelho me alcançou, se o Evangelho te alcançou, ou se ele vier te alcançar, então você precisa entender que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida para fazer com que você possa ser semelhante à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ok? Deus abençoe a sua vida, creia nisso, leia os Evangelhos novamente, olhe para você todos os dias dentro dessa dimensão. Você foi predestinado para uma identidade e a sua identidade é aquilo que está revelado em Cristo Jesus. Viva convicto disso, de que o Evangelho te alcançou para essa realidade, para que aquilo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo para a humanidade se torne uma realidade na sua vida, à medida que você é um seguidor de Jesus e à medida que a vida de Jesus vai sendo desenvolvida dentro de você. Beleza? Eu espero que você colabore aí com a gente, curta o vídeo, faça comentários aí a respeito daquilo que nós acabamos de falar, divulgue para os seus amigos, assine o canal, ajude-nos a fazer com que esse canal, a plataforma do reino, se transforme num veículo de avivamento, de despertamento para a vida de muitas pessoas, ok? Deus abençoe você, até a próxima.